Meu pai do céu, nos ajude, porque tá difícil de suportar esse futebol ridículo que o Flamengo tá jogando com o Sampaoli, cara. Vamos ver o que ele falou depois da entrevista, depois do jogo na entrevista, depois desse empate, um jogo sofrível, um jogo ridículo que o Flamengo apresentou. Mais um, né? Cara, o Flamengo não consegue ganhar mais de ninguém, cara. O Goiás está em 15º lugar no Campeonato Brasileiro. O Flamengo deu um chute no gol e foi pra fora, viu? No primeiro tempo. Segundo tempo melhorou um pouquinho, mas, cara, destruíram o Flamengo. Aquele Flamengo que a gente conhece se acabou, galera. Aquele Flamengo não volta mais, viu? Enquanto esse cara estiver aí, não volta mais. Vamos ver o que ele falou depois dessa vergonha que o Flamengo está apresentando em campo. Vamos lá. É isso, entrevista do técnico Jorge Sampaoli. Fazer a primeira pergunta aqui, Sampaoli, queria que você fizesse uma avaliação do que foi essa partida contra o Goiás e também, em cima dessa avaliação, a particular do goleiro Rossi, né, que hoje teve a primeira oportunidade dele com a camisa do Flamengo, desde que chegou só havia treinado até então. Creo que el juego fue favorable en el desarrollo para Flamengo, tuvo el control de 90 minutos, no tuvo, le faltó un poco de profundidad y de creatividad en el último tercio con tanto dominio y contra un time que defiende muy bien, que en los últimos 9 juegos le noté mucho gol en contra, entonces valoro el desarrollo del juego. Lamentablemente no tuvimos precisión para definir el jogo. A gente viu que você ficou nervoso com o jogo, como se desenrolava o jogo, o time do Flamengo, até chutou o microfone ali. O torcedor também fica preocupado porque já tem essa decisão no domingo contra o São Paulo. O Flamengo criou poucas oportunidades no jogo. O que pode dar esperança para o torcedor que vai ser um time diferente, mas que domingo vai ser diferente? Bueno, yo considero que tengo esperanza que el domingo el time va a tener más contundencia que hoy y que más tiene que crear en relación del dominio a través de situaciones. Yo estoy convencido que el domingo el time va a estar con todas las posibilidades de poder ganar el juego. Difícil, mas estoy convencido que va a ser un gran juego el día domingo. Bom, no São Paulo, isso do Marisa Litoral. Quem garante? A gente percebe que o clima do Flamengo está um pouco caótico. Já teve a agressão do Pablo Fernandes com o Pedro, depois no CT o Gerson com o Varela, e agora o Marcos Braz envolveu no episódio no Shopping do Rio ontem. Como que você está lidando com esse clima? E a gente meio que percebe assim também, parece que está sem comando. Tanto da diretoria, tanto por parte do senhor. Você concorda que está sem comando? E se está sem comando, quando o senhor perdeu esse comando do Flamengo? No, yo creo que son feitos aislados. O sea, yo no tengo cómo controlar eso. Sinceramente, hallo que el diagnóstico que yo veo de lo que está aconteciendo tiene que ver con que Flamengo en el último tiempo ganó muchas cosas. Este año fue un año muy complicado. Fue complicado muy complicado antes de mi llegada. Fue complicado. Tuvimos un tiempo de crecimiento. Ahora Otimi cayó un poco y la presión es muy grande. Entonces hay mucho nerviosismo. Ese nerviosismo se traslada en el juego, se traslada en la manera de resolver una jugada. Hay mucha tensión. Yo creo que eso nos ayuda, sinceramente. ¿Você tem o comando da equipe? No, yo tengo el comando del time que juega ahí. Yo comando eso. Lo que pasa afuera no me interesa ni lo comando. Sampaoli, no primeiro tempo com o São Paulo, o time não teve nenhuma finalização, hoje teve uma no primeiro tempo. O que está faltando para o time conseguir? Está finalizando mais, está criando mais chances? Mucha más valentía para poder atacar, mucha más decisión. Tuvo el control, tuvo 90 minutos de posibilidades, tuvo el segundo tiempo con mucho más control y muchas más chances, mas faltó por ahí la convicción de resolver el juego. Última pergunta aqui. Sampaoli, boa noite. Sou Bruno Vilafranca da S1 Live. Eu queria que o senhor tentasse explicar o momento técnico e, quem sabe, tático dos meias que tem que fazer essa bola chegar
no ataque. A gente vê muitos zagueiros do Flamengo com essa bola e às vezes eu percebo que eles têm alguma dificuldade de achar essa bola por dentro. Então tentam muito essa bola por fora. E o Flamengo precisa de gols, né, no domingo, pelo menos de um, para levar para as grandes penalidades. Eu queria que o senhor avaliasse esse momento técnico dos meios que vão fazer esse último passe. E o senhor puder falar também da situação do Arrascaeta, que para o torcedor, mesmo que seja 40%, 50%, 60% do Arrascaeta, já é uma esperança muito grande, porque o Flamengo precisa de gols. Obrigado. Acho que você tem razón, el último pase Otimi no acontece y tienen mucha ventaja en ese espacio como para dar ese último pase. Otimi está fallando ahí en asistencia, entonces los delanteros por ahí fican un poco aislados de Oyogo y esa es una conclusión. Normalmente Arrascaeta es el jugador que más capacidad tiene para eso, y, bueno, no está. Indudablemente Otimi siente la falta de él, mas yo considero que mañana evaluaremos cómo está él y cómo puede llegar a competir el domingo, qué tiempo podrá hacerlo. Pero bueno, nosotros estamos siempre ilusionados que un jugador de ese perfil y de esa capacidad esté en el juego. E a entrevista do Sampaoli, entrevista bem rápida, né? Pelo que foi a partida também, algumas poucas perguntas, ele também sendo muito sucinto. Bom, o momento não é bom e aí ele fazendo respostas muito curtas. Ô, Léo, ele fala muito sobre as finalizações. A gente não teve criatividade ali no último terço de campo, ele fala sobre isso, mas ele diz que faltou contundência, mas isso pode voltar no domingo. Faltou vergonha na cara. É difícil acreditar nisso, né? Bom, no final ele deu uma esperança sobre o Arrascaeta, né? Que foi Ainda perguntado deu, né? e disse que vai ser avaliado amanhã. Eu acho que ele deve estar desesperado por tê-lo de volta, sem dúvida nenhuma. Pelo menos ele não contou a história de um jogo que não aconteceu, né? Porque a gente já viu até que às vezes ele mesmo chegar e numa coletiva e florear e fazer avaliações de coisas que não aconteceram. E ele mesmo admitiu que, assim, foi muito fraca a atuação da equipe em termos de criatividade. Ele não quis entrar muito na questão extracampo, na questão Marcos Braz, né? Disse que o dele é cuidar do campo. Comanda o que tem dentro de campo, ele mal comanda. Então, e nesse aspecto, né? Imagina a quantidade de coisa que ele tem para resolver dentro de campo se ele tiver ainda que responder pela ação do Marcos Braz, né? Então, acho que faz bastante sentido também ele não querer mexer nessa questão. Mas acho que o torcedor agora, mais que interessado em ouvir diagnóstico, está querendo ouvir solução, né? É igual quando você vai ao médico, o médico fala o que você tem, mas ele falou, beleza, mas qual que é o remédio? Não, o Sampaoli, pelo menos, ele tem essa coisa de bom. Nas entrevistas, ele fala realmente o que aconteceu no jogo é verdade. Mas ele, de repente, esquece que ele é que tem que dar solução para esses problemas. E ele, quanto tempo o São Paulo está no Flamengo? 38 jogos. 38 jogos. Desses 38 jogos eu ouvi, eu acho que mais de 30 jogos, depois dos jogos ele falar, falta contundência na minha equipe falta... Ou seja, falta tudo. Praticamente desde que ele assumiu falta isso, ele é consciente disso, mas ele não conseguiu dar essa contundência à equipe do Flamengo. Agora, vamos esperar que no domingo aconteça? Pode ser. Mágica vai ser magia, né? Por quê? Ele não consegue dar essa contundência, Djalma, assim, qual é a tua leitura em relação a esse time do Flamengo? E por que ele piora a cada partida? É mais pelo clima? São jogadores que caíram de rendimento? Uma coisa leva a outra? Assim, eu acredito que eu vi o time do São Paulo no Santos, eu vi o time do São Paulo no Atlético Mineiro, e realmente era um time que tinha um formato de jogo, claro que tinha o dedo ali do treinador, e era um time que pressionava em cima, e tinha o domínio total do jogo, mesmo com o Santos, que era uma equipe tecnicamente superior ao Atlético. E no Flamengo, ele não conseguiu implementar isso. Acho que alguns jogos, eu acho que o jogo contra o Botafogo agora pressionou mais, o jogo contra o Fluminense, que foi um jogo bem marcante disso, o Flamengo conseguiu pressionar. Esse é o estilo do São Paulo. Mais de 38 jogos, ele conseguiu isso em 2, 3 jogos. Então, assim, não sei se esse elenco, por de repente já ter um formato de jogar há muito tempo, não conseguiu se adaptar a esse tipo de jogo. Mas esse mesmo elenco, tudo bem que há anos atrás, com o Jorge Jesus, exercia esse mesmo tipo de jogo, um jogo de pressão, um jogo bastante dinâmico, mais ou menos ao estilo Sampaoli. Só que esse ano, com o Sampaoli, esse time não conseguiu
render, e também o São Paulo já pegou o time que não vinha bem, isso tudo acarretou que ele não conseguiu realmente dar uma solução nesse time. E às vezes o plantel não encaixou com a característica do treinador, e é o que eu sempre digo, minha opinião de sempre, o treinador que tem que se adaptar ao que ele tem. Não o treinador, eu gosto desse esquema e embutir sem saber se os jogadores têm essa característica ou não. Pois é, mas assim, o São Paulo não teria essa capacidade de se adaptar a esses jogadores, porque a impressão que a gente tem é essa. Ele é um treinador completamente fora da realidade do Flamengo. A imagem que ele passa é essa, Léo. Mas assim, esse time poderia ser capaz de pressionar um pouco mais também, isso que o Djalma falou, essa característica. E em alguns poucos jogos o time foi capaz de entregar, por que não sempre, entendeu? Por que não com regularidade? É isso que me pega muito. E quando eu digo se adaptar ao time, não é ceder para os jogadores porque eles conquistaram, não. Se ele assumiu o Goiás, ele vai ter que encarar a realidade do Goiás. Às vezes ele quer jogar de uma forma, mas os jogadores que ele tem não pode jogar daquela forma. Então é de acordo com o time que você tem, não é dar regalia aos jogadores. Não, você não vai pressionar, você não vai marcar, não é isso, porque você foi campeão, conquistou. É saber que, de repente, o Arrascaeta, o Gabigol e o Everton, eles não conseguem, de repente, não estou falando que eles não são capazes, não conseguem fazer esse tipo de pressão. Então, então como nós vamos fazer? Vamos adequar. E ele tentou isso e não conseguiu transformar dentro de campo suas ideias, que a gente sabe que ele tem, né? Que ele já demonstrou no passado. Galera, tô triste, cara. Nossa, minha voz quase não saiu aqui, cara. Embargada, vontade de chorar de raiva do que está acontecendo com o nosso amado Flamengo, cara. Dá vontade de chorar mesmo. Eu juro pra vocês que eu sofro muito, cara. É inacreditável, cara. O que esses caras fizeram com o nosso Flamengo, cara? Eles não pensam que do outro lado tem pessoas que amam o Flamengo assistindo? Poxa, cara. Como que eles fazem um negócio desse com a gente, cara? Isso mexe com a gente. É a nossa vida. Pô, para muitas pessoas, o Flamengo é a maior alegria da vida, né, cara? Para muitos, para muitos. Para outros não, torce assim por torcer e se ganhar, ganhou, tudo bem. Para mim, o Flamengo é minha vida, galera. Eu tô acabado, cara, arrasado. Eu tô mal pra caramba. Porque eu não vejo melhora, não vejo perspectiva nenhuma. O que nos leva a acreditar que esse time domingo vai fazer um bom jogo, vai honrar a camisa, o manto sagrado. O que nos leva a acreditar? Porque cada jogo que passa o time piora. Tivemos exceções contra o Fluminense, um jogo, contra o Grêmio lá em Porto Alegre, um jogo pela Copa do Brasil, contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro, um bom jogo. E só, cara, daí o Flamengo tem 11 dias para treinar, data FIFA, você acha que o time vai voltar igual ou um pouquinho melhor, né? Porque treinou. Daí ele vai e toma de 3 para o CAP, Atlético Paranaense. É desanimador, né? Daí fim de semana, Copa do Brasil, final de Copa do Brasil, Flamengo dentro de casa no primeiro tempo não deu nenhum chute no gol. Maracanã lotado. E no segundo tempo deu 6, né? 6 chutes. Finalizou no caso, né? 6 vezes. E hoje, cara, uma finalização no gol no primeiro tempo e pra fora. E no segundo tempo deu 9, se eu não me engano. 9 finalizações. Mas é um time que não apresenta nada. É um time sem padrão, sem técnico, né? Nós não temos técnico. O Flamengo, ó, se acabou em campo, né? É muito triste o que tá acontecendo, cara. A culpa é do Landim. Porque quando foi eliminado da Libertadores, tinha que ter demitido o São Paulo, cara. Cara, a gente foi eliminado de forma vexatória da Libertadores nas oitavas de final por um time ridículo. O time do Olímpia. O Flamengo tinha que ter mandado embora ali, cara. Ali. Para muitos, tinha que ter mandado o São Paulo embora lá na agressão ao Pedro, né? Porque de lá para cá o Flamengo só caiu de rendimento. Só que eles deixaram o cara no cargo, né? Agora pagaram para ver. E o risco do Flamengo não ganhar nada neste ano é muito grande.
porque quem garante que esse time vai jogar bem contra o São Paulo? São Paulo que... Peraí, tá tendo jogo aqui, porra? Nossa, o James Rodrigues, acabou de perder um pênalti e o São Paulo tá perdendo agora para o Fortaleza. Isso não quer dizer nada, né? Porque é time reserva do São Paulo que tá jogando, né? E para domingo é time titular, né? Então isso não quer dizer nada. Mas que era bom se o São Paulo perdesse, era bom, porque eles estão tão preocupados com a Copa do Brasil e estão lá embaixo na tabela do Campeonato Brasileiro. Mas é isso, galera. Tamo junto. Saudações rubro-negras. E fui.